Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula sobre trade descomplicado, né? Nosso curso prático, uma análise intuitiva do fluxo. Então, sem perder tempo, vamos aí para nossa primeira aula. Importante, gente, só esclarecer que antes da gente passar o conteúdo na prática, né? Porque esse curso tem o objetivo de ser mais prático, a gente precisa passar alguns conceitos para que vocês entendam o porquê, né, do que a gente está vendo dentro do mercado, o porquê das ferramentas que utilizamos e o porquê da leitura que vamos fazer, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o mercado trabalha em ciclos, né? São os ciclos do mercado. Então vamos lá, de maneira sintetizada, através do ciclo de mercado, nós traders seremos capazes de identificar alguns dos importantes movimentos realizados pelos big players. Podemos resumidamente dizer que o momento mais importante dentro do mercado é aquele em que os big players estão montando suas posições, tanto para a compra como para a venda. Daí ser de suma importância conseguir identificar esse movimento, no qual chamamos de acumulação, quando os players estão montando suas posições de compra, tá? Então, quando os players estão montando as suas posições de compra, esse processo chama-se de acumulação, tá? Para daí iniciar um movimento de alta no mercado. E distribuição, quando os players estão montando suas posições de venda para daí iniciar um movimento de baixa no mercado. Então vocês vão ver que normalmente, quase sempre a gente está falando em acumulação, distribuição, eles estão acumulando, reacumulando, distribuindo, redistribuindo. Então, eles estão se preparando para um movimento, né, que a gente chama de spike, né, que é aquela aceleração no movimento. Tá? Então, identificando esses movimentos, podemos nos preparar para os movimentos seguintes. Digo isto porque uma característica da acumulação e da distribuição é, na maioria das vezes, a criação de um range, que pode ser curto como amplo, né? Aqui estreito, né? Pode ser estreito, tá? Como amplo, tá bom? Isso boa parte das vezes. Outra característica dentro desse movimento é que não podemos definir em uma escala de tempo o momento em que esta fase do ciclo de mercado irá terminar e daí dar início ao movimento seguinte. Então, eles estão ali acumulando. A gente não pode determinar uma escala de tempo se essa acumulação vai levar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Não há como fazer isso, né? Porque a gente não sabe o tamanho da posição que esses grandes players estão montando. Então, por essa razão, assim que identificarmos essa formação, podemos estudar estratégias para montar tanto posições na compra quanto na venda, desde que observado outros fatores e o gerenciamento de risco. Ok? Então, aqui, ó, eu tenho um gráfico aqui, né, dei uma ampliada aqui, e a gente pode ver alguns momentos aqui, ó, né, onde houve um grande volume, tá? Um aumento de volume. Então, esses pontos onde houve um grande aumento de volume, né, eu marquei aqui com essa seta, com esse retângulo. Tá? Como que a gente pode identificar esses grandes momentos? A plataforma Profit Chart tem um indicador que chama Volume Profile. E você pode ali, através do volume, estar determinando essas regiões. Tá bom? Por que volume? Por que o volume profile? A gente entende que quanto mais tempo, né, quanto mais volume negociado numa região de preço, maior o interesse dos grandes players em trabalharem ali. Então, subentende-se que quando eles estão à vontade em trabalhar naquele nível de preço, provavelmente, possivelmente, eles estão ali montando suas posições, tá? Tanto de compra quanto de venda, né? O preço vai passando a maior parte do tempo ali, naquele range, né? Naquela região. Lembrando, é sempre região, tá, gente? Geralmente essa região, ela fica em torno da POC, né? Essa linha aqui, ó, laranja que a gente tem, ó, tá? Ela fica em torno da POC. Aqui ficou aqui embaixo, teve aqui em cima também, ó, tá?
Mas ó, e eu vou mostrar isso aqui depois mais para frente para vocês. Então a gente vai demarcar essas regiões no gráfico de 10 minutos, tá? Isso tudo, mas na frente, na parte prática, nós vamos ver. E vamos aí determinar essas regiões. Então vai ser possível, com uma visão macro do mercado, saber se nós estamos num processo de acumulação ou distribuição. Tá bom? Então aqui, ó, eu marquei aqui para vocês, né? Esses retângulos, vocês observam aqui, ó. Aqui o player distribuiu, o preço veio, né, de cima, distribuiu, caiu. Aí ele chega aqui embaixo, ele faz um novo range, né? Um range onde houve, eles sentiram a vontade em trabalhar o preço. Daí o grande volume nessa região. Então a gente entende que nesse momento eles estão acumulando, que após esse movimento vai surgir um movimento mais direcional de alta. Então surge esse movimento direcional de alta, eles começam a trabalhar ali, ó, novamente, né? E quando o preço rompe para baixo, a gente identifica essa região como uma distribuição. Então, na verdade, a gente não sabe nunca se é distribuição ou acumulação. A gente só vai antecipadamente. A gente sabe que eles estão num processo ali de montagem de posição, tá? Mas se é uma acumulação ou uma distribuição, nós só vamos saber na hora que o preço romper a região. É óbvio que a gente passa a ter, com o tempo, uma leitura. Se o preço vinha trabalhando de cima e agora está num nível inferior e eles começam a acumular, a probabilidade é que o preço vá para cima, depois cai novamente. E aqui a gente tem um processo interessante, né? Que eles aqui é acumulação só, tá? Eles acumularam aqui e depois aqui vieram reacumulando, ó, levando o preço para cima, tá? E não é tão difícil descobrir isso, porque existem outras técnicas que a gente pode utilizar para estar identificando isso no mercado. Ora, se o preço está aqui, está num processo aqui de... Deixa eu só acertar aqui. Está num processo aqui de acumulação. Beleza. Tá? Mas eu não sei ainda se isso é uma acumulação ou não. O que eu posso fazer? Eu vou no meu gráfico e traço aqui, ó, uma LTB. Ora, se o preço romper essa região aqui, ele geralmente confirma a região, o rompimento, tá? Então, eu estou num processo de acumulação. Então, vai vir para cima. Aqui, mesma coisa, ó. O preço está aqui. Eu começo a traçar uma LTA. O preço não está respeitando, então isso aqui provavelmente é um processo de reacumulação. E o preço vai para cima. E a minha LTA agora, ela sofreu aqui, ó, um ajuste aqui, ó. O preço vem e começa a trabalhar dentro da região. Para onde ele mostra, né, os indicadores que a gente tem, os indicadores analíticos que a gente tem, que vocês vão ter acesso aqui no curso, vão te dar uma noção, né, uma ideia para onde o preço poderá romper. Tá? Então, fica muito mais fácil identificar essas regiões. Mas o que eu quero que vocês gravem bastante nessa aula aqui é que o ciclo do mercado, obviamente, o ciclo do mercado não é só isso, acumulação e distribuição, né? O ciclo do mercado tem bem mais fases, né? E a gente vai ver, aqui em cima estaria a distribuição e aqui a acumulação, mas tem todo um processo para que isso aqui ocorra e o preço volte a subir, tá? E a gente vai ver, falar assim, um pouquinho sobre o que é mais importante desses pontos, o que a gente precisa estar de fato observando para estar operando dentro do mercado. Porque como o curso, como é a proposta do curso é ser prático, né? Não que demande uma análise minuciosa do mercado, como o curso completo que a gente tem sobre volume, mas que aqui seja mais dinâmico. Então, o importante é vocês entenderem que, basicamente, resumidamente, o preço ou está distribuindo ou está acumulando para fazer movimentos de baixa e de alta, respectivamente. Tá bom?
Então, aqui a gente teve as reacumulações e agora o preço, né, aqui dia 29 de março, o preço chegou aqui em cima, então a gente não sabe o que vai fazer. Nós vamos monitorar essa região. Como nós vamos monitorar essa região? Ora, a gente vai traçar aqui uma LTA no nosso gráfico e aguardar o preço trabalhar nessa região aqui. Se o preço começar a romper essa LTA, começar a trabalhar abaixo desse range aqui, ó, provavelmente aqui está havendo uma distribuição de todo esse movimento. Os players já distribuíram aqui, agora eles estão aqui distribuindo, né, estão vendendo para iniciar o movimento de baixa, tá bom? E aqui a gente tem o exemplo que a gente fez ali do movimento do mercado utilizando essas regiões, tá? Uma coisa importante a dizer é que os grandes players do mercado procuram montar suas posições de forma silenciosa. Então isso é importante vocês entenderem, né? Razão pela qual o tempo é um aliado para a montagem de posições. Então por isso que muitas vezes o preço fica bastante tempo dentro de um range, porque ali na verdade os players estão montando as suas posições, né? Eles precisam de forma silenciosa montar essas posições. Por quê? Imagine o seguinte, um grande player tem lá, precisa montar uma posição de compra, precisa comprar 100 mil contratos. Ora, se ele vai numa tacada só comprar 100 mil contratos, o que vai acontecer com esse preço? Esse preço vai disparar e ele não vai conseguir comprar naquele nível de preço que ele tinha lá, por exemplo, né? Vamos falar aqui, eu vou dar um exemplo de ação para ficar mais fácil para a gente entender os valores. Se eu tenho uma ação a R$15 e ele recebe uma ordem para comprar 100 mil contratos, obviamente se ele lançar a ordem de 100 mil contratos, ele não vai conseguir comprar todas essas ações, né, esses papéis nesse valor, né, porque não vai ter liquidez para isso. Então o mercado vai buscando liquidez nos pontos acima. Então quando chegar lá no final, ele conseguir encher comprar esses 100 mil contratos, esse preço aqui provavelmente vai estar lá, um exemplo, tá? Na casa dos R$25. Então vai ficar caro para ele. Então o que o player faz? Né? Dentro da criação de um range, tá? Só para título de exemplo, tá, gente? Dentro da criação de um range, o preço trabalhando aqui dentro, ó, esse player que precisa comprar 100 mil contratos, ele tem tempo, né? Ele tem ali uma delimitação do preço, onde ele pode negociar, espera aí, que não está marcando. Ele pode negociar nos vários níveis, né? Ó, de preço. E o que vai fazer? Ele compra 5 mil contratos aqui. Então aqui ele compra 5 mil. Aqui ele compra 7 mil. Aqui ele compra, mas vamos botar aqui um pouco mais, 10 mil. Aqui ele compra 15 mil. Tá? Só para vocês entenderem. Então o preço vai trabalhando dentro dessas regiões, ele segura, na verdade, o grande player. O que ele faz? Ele segura o preço aqui em cima, ele quer comprar, lembre-se, o player recebeu uma ordem para comprar 100 mil contratos, tá? Mas ele não quer que o preço saia desse nível, desse patamar de preço aqui, que, por exemplo, está entre R$15, com uma variação aí, vamos botar aqui de R$16,50, tá? Então, quando esse player percebe, esse big player percebe que o preço pode fugir, pode ir para cima, esse mesmo player que quer comprar, ele começa a vender aqui, ó, nessas regiões. Ele cria uma score aqui e ele não deixa esse preço comprar. Ora, mas como assim? Ora, se ele comprou 5 mil aqui,
ele vende 3 mil aqui, ele está com saldo de 2 ainda positivo. Aí aqui ele compra mais 7. Aí aqui, ó, como eu falei para vocês, ele vendeu 3 para segurar, né? Aí comprou mais 7. Aí aqui vendeu mais 4, comprou mais 10. Ele vendeu mais 2 mil contratos, comprou mais 15. Vendeu mais 5 mil contratos, comprou mais 20. Vocês estão percebendo que ele sempre está com um saldo positivo, o comprador? Por quê? Porque ele não quer que o preço saia dessa região. Então ele fica trabalhando aqui, ó. Fica trabalhando aqui. E com isso, né, para comprar aqueles 100 mil contratos que ele tem, e o preço médio no final das contas dele vai estar ali no 15,50. Então, quando ele acaba de comprar os 100 mil contratos, ele está à vontade para deixar o preço subir. Né? Está à vontade. Aí o que ele quer ver? Ele quer ver se tem vendedores no mercado. Ele tira as ordens dele, ele para de comprar, tá? Ele para de comprar e para de vender aqui em cima. Ele quer ver se tem vendedor para empurrar esse preço para baixo. Tá? Aqui eu vou falar rapidamente como se dá o processo. Ele para de vender. Então, muitas vezes, antes do movimento de alta, a gente perceber o rompimento de um fundo, às vezes com volume, o preço volta para dentro da região, testa e aí sim faz o movimento de alta. Isso aqui a gente chama de armadilha. Tá? Mas o que vocês precisam entender? Essa dinâmica do preço aqui. Tá? Que eles precisam montar de forma silenciosa. Então, por isso que no slide anterior ali eu disse que o tempo é um aliado, né? Não, aqui, ó, o tempo é um aliado dos grandes players, para que eles possam montar as suas posições de forma silenciosa. Então, quando você vê um range, não se preocupe, os players estão montando, aguarde o melhor momento para operar. E como que a gente vai ver isso aqui lá no Market Profile, que eu disse lá no Volume Profile, que eu disse para vocês? A gente vai ver muitas vezes o indicador do Volume Profile trabalhando dessa maneira aqui. Fez um volume aqui, fez um volume aqui. E aqui nessa região ele começa a fazer um alto volume. Porque os players estão aqui, ó, negociando 100 mil contratos. Então houve um aumento de volume nessa região. Então por isso que essa região é importante. Por que essa região é importante no futuro? Ora, se o player montou essa posição dele aqui de 100 mil contratos, é óbvio que se no futuro o preço subiu, no futuro o preço vier a bater nessa região novamente, esse player aqui vai defender essa posição dele. Porque se romper aqui, ó, ele vai estar travado na sua posição compradora, sua posição perdedora compradora, e teria que estopar. Então ele vai defender essa região aqui para jogar novamente o preço para cima. Tá? Então, resumidamente, é isso aqui que a gente tem dentro do mercado. E esse é o jogo, esse é o metajogo dentro do mercado. Tá bom? Então vamos lá. Outro fato importante que é preciso ser dito é que os big players não iniciam suas compras ou vendas necessariamente na acumulação ou distribuição, respectivamente. Elas ocorrem em movimentos anteriores a esta fase do mercado e recebem o nome de absorção. Tá? Então, eu disse-lhe para vocês que os players trabalham dentro da acumulação e distribuição, montando suas posições, mas o movimento, né, o interesse deles não acontece necessariamente dito dentro dessas regiões de lateralização. Muitas vezes eles começam a comprar suas posições, no caso do exemplo que a gente está dando aqui, que o player tem 100 mil contratos para comprar, ele começa a comprar no movimento de baixa, né? E a gente chama esse movimento de absorção. Por quê? Porque o player, na verdade, ele vai comprando essas ações de forma passiva, né? O player, o contrário, está agredindo na venda, está fazendo uma agressão na venda e ele passivamente está comprando essas ações através do processo que se chama a absorção. Ali tem o início. E a absorção tem uma característica que é, na verdade, esse último movimento onde o player começa a comprar tem uma característica que é uma aceleração no movimento com um alto volume negociado. Então é comum, às vezes, a gente ver o rompimento de um fundo, né, com alto volume
E muitas vezes você fala assim, rompeu um fundo importante, o preço vai cair ainda mais. E depois o preço, o que faz? Ele volta, né? Ele volta a subir e a trabalhar assim dentro de um range. Por quê? Porque esse processo aqui, o player, enquanto tínhamos players aqui vendendo, por isso que o preço estava caindo, tínhamos aqui, rapidamente, players vendendo, ativamente agredindo o mercado, tá? Agredindo o mercado. Tinha um player aqui na contramão comprando passivamente, tá? Porque, ora, se esse cara aqui vendeu 5 mil contratos, alguém aqui do outro lado, 5 mil contratos foram negociados na compra. Então, esse aqui agrediu o book, esse aqui tinha urgência de vender e começou a agredir. Eu vendo, e esse aqui estava passivamente comprando. Muitas vezes o que ocorre é esse aqui que estava comprando, né, diante da sua necessidade de levar o preço para cima, porque ele precisava comprar 100 mil contratos, então ele vai comprando passivamente. O preço rompe, né, ele não deixa, tem um alto volume, né, tem um alto volume aqui, ele absorve tanto as vendas desse cara aqui, que chega o nível de preço aqui, ó, vamos dizer que aqui seja o 14,50, tá? Então esse cara fala assim, eu agredo o mercado no book, na venda. E esse cara fala assim, eu quero vender 2 mil contratos. Esse cara fala assim, passivamente, eu compro. Aí esse cara aqui fala assim, agora eu vendo mais 5. Ele fala, eu compro. Eu vendo mais 10, eu compro. E ele não deixa o preço mais passar desse nível aqui, ó, de 14,50, porque ele está absorvendo as vendas dos players que estão vendendo no mercado. Então o preço não passa. Então quando acaba a força desse cara aqui, naturalmente o preço volta a fazer um movimento de alta e aqui ele começa o seu processo de acumulação. Ou seja, se ele não conseguiu comprar nesse processo aqui de absorção todos os 100 mil contratos que ele precisava, tá? Ele utiliza desse processo da acumulação para acabar de comprar esses 100 mil contratos. Beleza? Entendido? Então vamos lá. A absorção é aquele momento em que o big player, de forma passiva, inicia a compra ou a venda de seus ativos de forma silenciosa, se aproveitando das agressões que ocorrem dentro do mercado. E aqui, ó, a gente tem um exemplo, né, desses movimentos. O preço caindo, uma aceleração no movimento, né? Aqui a gente tem a absorção das vendas, depois a acumulação, um teste de oferta, porque o player quer se certificar que não tem mais vendedor dentro do mercado e acontece aí um movimento de alta. E lá em cima a mesma coisa, quando chega lá começa a haver uma absorção na compra, tá? Uma distribuição, um teste de demanda, oferta é venda, demanda é compra, tá? Então ele está testando se tem compradores no mercado e joga para baixo. Então vamos lá, na venda, depois que os big players terminam de vender boa parte de seus ativos, eles começam a empurrar o mercado para baixo. Eventualmente a oferta se torna muito maior que a demanda e a tendência de baixa é estabelecida. Na compra, quando os big players possuem ativos suficientes e a força de venda se esgota, ele começa a impulsionar o mercado naturalmente. A nova tendência emergente atrai mais investidores e aumenta a demanda. Então, a gente dentro do mercado, a gente tem 3 leis, tá? Existem 3 leis dentro do mercado. A primeira dela é a lei da oferta e da demanda, tá? A segunda é do esforço e do resultado. E a terceira é a lei da causa e efeito, tá? Só para vocês entenderem. Então, o que que tem? Tem demanda, o preço sobe. Tem oferta, o preço cai. Beleza? Basicamente isso. Então, aí tem teste de oferta. Os big players param de comprar, né? Aqui, ó, o preço caiu, eles absorveram a venda, acumularam, então estão fazendo agora o teste de oferta. Os big players param de comprar para testar a força dos vendedores. Se os vendedores não tiverem força, os big players poderão empurrar o mercado para cima. E teste de demanda. É o contrário. Os big players param de vender
para testar a força dos compradores. Se os compradores não tiverem força, os big players poderão empurrar o mercado para baixo, né? E aqui a gente tem um processo de acumulação e distribuição. A acumulação, os big players acumulam ativos ante a maioria dos investidores. Essa fase geralmente é marcada por um movimento lateral. A acumulação é feita gradualmente para evitar que o preço mude significativamente. Então, a acumulação ela vai sendo feita gradativamente para que não haja uma aceleração no preço. Na distribuição, os big players começam a distribuir seus ativos. Ele vende suas posições lucrativas para aqueles que entram no mercado em um estágio tardio. Normalmente, a fase de distribuição é marcada por um movimento lateral que absorve a demanda até que ela se esgote. Tá? Então, aqui está resumindo tudo aquilo que eu falei anteriormente para vocês aí. Tá? Então, aqui ó, a gente tem um exemplo, né? A gente teve aqui, ó, a gente teve um processo de acumulação aqui, né? Aqui, ó, os players estão reacumulando nessa região, reacumulando, tá? E depois acontece um movimento de alta. Então, eu marquei essa região aqui, ó. Eu marquei essa região aqui para vocês perceberem que aqui está no 10 minutos, que embora os players estejam acumulando, né? Ou reacumulando, a gente tem boas oportunidades para estar negociando. Então, aquela região é esta aqui, ampliada. Tá? E a gente vai ver mais na parte prática como a gente pode estar aproveitando esses movimentos, identificando as ondas corretivas e assim por diante, traçando suportes e resistências dentro do mercado, já que a gente já tem aquele limite do range traçado, né? Então a gente pode aí sim estar aproveitando algumas oportunidades aqui dentro. Tá bom? Então nesse vídeo era isso. Eu peço a vocês que revejam esse vídeo novamente, né? Não deixe de rever. A gente vai, à medida que o processo vai andando, a gente vai aprofundando cada vez mais, vai saindo um pouco mais da teoria, indo para a prática, mas a teoria é importante para vocês entenderem em que se fundamenta a leitura do volume e principalmente no que se fundamenta os indicadores que vocês vão ter acesso daqui mais para frente, né, para saber como operar e o que esperar dele e o que olhar em cada indicador. Tá bom? Então, obrigado e até a próxima aula.